Começa agora o Norte Investigação. Eu sou o jornalista Cardinô. E na edição de hoje você vai acompanhar uma investigação sensível, complexa, que escancara uma realidade escondida na nossa sociedade. A nossa equipe acompanhou com exclusividade uma operação da Polícia Civil do Amazonas. Uma mulher é suspeita de realizar e intermediar abortos clandestinos em Manaus. Ela foi presa no momento em que se preparava para mais um procedimento ilegal. Você vai ver imagens inéditas. Como funciona esse mercado clandestino de medicamentos abortivos na capital amazonense. Acompanhe. Essas imagens registram o momento em que policiais civis do Amazonas abordam uma mulher suspeita de envolvimento em um esquema de aborto clandestino em Manaus. Fica aqui, senhor. Com ela, os agentes encontraram mais de 20 comprimidos de Citotec, medicamento usado ilegalmente para induzir o aborto. Já sabe? Oi. Já sabe? Tá sendo presa, bora. A equipe do Norte Investigação acompanhou com exclusividade o momento exato em que a mulher foi surpreendida pela polícia. Segundo os investigadores, ela estaria prestes a realizar mais um procedimento ilegal. Durante aquela primeira abordagem, ela supostamente estaria se dirigindo para a prática de um dos abortos, onde estaria levando consigo aí diversos produtos específicos para a realização desse tipo de procedimento ilícito, né? Tanto os comprimidos, pílulas abortivas que seriam utilizadas no momento ali daquele suposto aborto, como também alguns outros materiais como luvas cirúrgicas, alguns cremes, lubrificantes que seriam utilizados também para fins de realização desse ato ilícito que seria promovido por ela. Ela confidenciou a prática do crime, nos relatou que teria conhecido uma pessoa por intermédio da sua irmã e que essa pessoa teria convidado ela a fazer parte desse esquema criminoso, onde passou ali para ela alguns procedimentos que seriam realizados no momento da realização dos abortos, e ela passou a efetivar esse tipo de conduta há aproximadamente 5 meses, né? Segundo ela já teria participado aí de pelo menos 12 abortos aqui na região metropolitana de Manaus e fazia também o tráfico desse tipo de substância, que seriam as pílulas abortivas, fazendo uma espécie de assessoria para fins da consecução desses abortos que eram realizados por mulheres grávidas. Ela nos relatou que os abortos variavam a depender da quantidade de meses que a pessoa estaria ali como na condição de gestante, e que poderiam variar entre R$400 a R$1.600 a depender do grau de complexidade daquela situação na qual eles iriam fazer o aborto, e também a depender da quantidade de semanas que a pessoa tinha na condição de gestante. Nos dias anteriores, nossa produção manteve contato com a suspeita. Ao longo das conversas, ela detalhou como realizava os procedimentos. Como ela vai fazer com 16 pílulas, o método de aplicação é 8 via oral e 8 via vaginal. Ou então a gente pode fazer igual a técnica que eu fiz na menina, 6 via oral e 10 via vaginal, porque pelo canal vaginal ela já desce direto pro colo do útero e já faz a dilatação, vem mais rápido. A suspeita afirmou à produção que um irmão que trabalharia em uma maternidade em Manaus teria fornecido os medicamentos usados nos procedimentos. Nosso amigo, ele vem direto da maternidade, porque eu tenho meu irmão aí, ele traz direto da maternidade, entendeu? Então é original, não é importado. Essa informação ainda não foi confirmada pela polícia. Na delegacia, a suspeita disse ter sido aliciada por um homem que conheceu pela internet para comercializar os medicamentos. Na casa dela, localizada na zona norte de Manaus, os policiais encontraram o marido, que, segundo investigações preliminares, teria participado nas negociações dos medicamentos via aplicativos de mensagens. Foi identificado a partir das análises investigativas que o marido dela tinha participação ativa nos eventos criminosos, principalmente pelo fato de ficar em posse do telefone dela e ainda prestando uma espécie de assessoria e consultoria durante as entregas que eram realizadas pela própria suspeita, né? A polícia conseguiu ainda identificar uma mulher que teria realizado um aborto recentemente. Ela foi encontrada no momento em que trabalhava em um shopping na Zona Norte e conduzida
à delegacia para prestar depoimento. Essa pessoa foi conduzida à nossa unidade policial e foi indiciada também em razão do aborto aí com seu consentimento. Sim, no seu depoimento ela alega que teria recebido auxílio dessa pessoa, inclusive com a compra desse tipo de material, e essas pílulas foram entregues a ela para que ela pudesse aí fazer o uso dessas pílulas. Na internet, cada 4 comprimidos eram vendidos por R$ 380. O pacote completo, com a aplicação clandestina, chegava a custar R$ 430. Fechando com, pode ficar tranquilo que eu vou te dar todo o suporte, vou ajudar a pessoa que vai fazer, vou aí na tua casa fazer a aplicação, tudo direitinho. Eu dou orientação antes e pós, entendeu? Aí tu fechando aí comigo, tu já fica aí super tranquilo, entendeu? Nas mensagens, a suspeita compartilha relatos e imagens de atendimentos feitos em várias zonas de Manaus. Em um dos relatos, a suspeita diz ter retirado um feto de 5 meses e orientado a paciente a buscar socorro, alegando aborto espontâneo. A informação ainda está sob investigação. Aí, se caso fique, ela vai na maternidade rapidinho, aí fala que sofreu um aborto espontâneo e lá eles fazem a coletagem, entendeu? Entendi. É obrigação deles. Diante das evidências, a equipe do Norte Investigação levou o caso à Polícia Civil. A partir das informações repassadas, os agentes conseguiram localizar e prender a mulher. Acreditamos que com a divulgação do caso nos meios de imprensa e comunicação também iremos receber outras denúncias acerca do fato, e agora vamos identificar outras pessoas que tenham relação com esse esquema criminoso para fins de também representar por medidas cautelares cabíveis ao caso. Quem compra a pílula abortiva só pelo fato de comprar sem utilizar não responde pelo crime nenhum. Agora, quem vende responde pela corrupção e falsificação de produtos para fins terapêuticos, também pode responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. E, eventualmente, quem faz o aborto e quem se submete a esse tipo de aborto por parte de terceiros, ambos respondem também pelo crime de aborto. No Brasil, o aborto é considerado crime, com exceção em 3 situações: risco à vida da gestante, gravidez resultante de estupro ou feto enencefálico. A pena para quem realiza o procedimento ilegal pode chegar a 3 anos de prisão. Esse caso apresentado levanta questões sérias sobre saúde pública, o papel do Estado brasileiro diante da realidade do aborto clandestino. Embora ilegal, em quase todos os casos, o aborto é praticado diariamente no país, de forma silenciosa, muitas vezes perigosa. Especialistas apontam que a proibição não impede o procedimento, mas apenas empurra milhares de mulheres para práticas arriscadas, feitas em locais improvisados, com medicamentos adquiridos de forma irregular. É um tema delicado. Envolve os valores morais, valores religiosos e jurídicos. Mas é inegável que o número de mortes e complicações decorrentes desses procedimentos clandestinos mostra que estamos diante de uma questão que vai além do debate político. É também uma questão de saúde pública que precisa ser enfrentada com diálogo, dados e responsabilidade social. Aliás, eu queria parabenizar os policiais do 1º Distrito Integrado da Polícia do Amazonas, comandado pelo delegado Cícero Túlio, viu? Parabéns, viu? É de suma importância esse tipo de operação que nós acompanhamos com vocês, viu? Muito obrigado, hein? E você que nos acompanha na região norte e outras partes do Brasil, viu algo suspeito? Envie sua denúncia para o Norte Investigação. Olha o nosso WhatsApp, 92 o prefixo 99297-2401. Aqui o que tiver errado a gente investiga, viu? E vai atrás das respostas. A mulher presa pela polícia falou com nossa equipe e contou detalhes dos casos que envolveriam jovens de diversas idades, histórias marcadas pela urgência, pelo sigilo, pelo medo. Acompanhe agora a segunda parte dessa reportagem. Segundo especialista, o aborto feito de forma insegura representa um risco altíssimo à saúde da mulher. Essa ginecologista explica: as complicações vão de hemorragias e infecções até a infertilidade. Entre as complicações principais
temos o sangramento, e esse sangramento ele pode ser tão excessivo a ponto da mãe falecer. Então, a paciente fez o procedimento e em 1, 2, 3 dias começar a sentir sintomas de febre, de mal-estar, calafrios e secreção vaginal com odor fétido, mas ela também pode ser uma infecção sutil e, com isso, levar a paciente à infertilidade com o tempo. Então, muitas vezes a paciente vai só perceber depois de um tempo tentando engravidar, ou com 1 ano, 2 anos, durante exames de rotina, pode inclusive determinar uma coisa que nós chamamos de sinecas uterinas, que são pequenas traves que se formam entre o útero. E os impactos não são só físicos. Doenças emocionais e psicológicas, como depressão e transtornos de estresse pós-traumático, são comuns entre mulheres que passam por procedimentos clandestinos. O aborto pode ser um impacto psicológico significativo nas mulheres, comumente manifestando um quadro de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Além disso, o sentimento de culpa, de tristeza, de perda da autoestima, isso até mesmo a ideação de suicídio. Isso surge após o uso de medicamento ou de algum tipo de substância abortiva. Então vai começar a gerar o contexto de culpa. Ela começa a sentir culpa daquela situação, por qual motivo ela fez aquele ato. Muitas vezes o comportamento dela, é por pressão psicológica, e ela tem aquele ato de tomar aquele medicamento, aquela substância para fazer o aborto especificamente. Então gera uma culpa muito grande nas mulheres nesse sentido. Então a ajuda psicológica é fundamental para trabalhar o contexto de aceitação. Em 2024, mais de 800 mil brasileiras teriam recorrido ao aborto ilegal, segundo o levantamento do Instituto Guttmacher, com organizações brasileiras. As complicações provocaram cerca de 250 mil internações no SUS, e entre 200 e 360 mulheres morreram em decorrência de abortos inseguros. Mesmo proibido, o acesso ao misoprostol, conhecido como Cytotec, ainda é comum no Brasil. A história, que começa com uma cartela vendida pela internet, termina muitas vezes em silêncio nos corredores de hospitais públicos ou em velórios discretos. Por trás dos números há mulheres reais, jovens, mães, adolescentes, todas enfrentando um sistema que muitas vezes fecha os olhos para a realidade da saúde reprodutiva no Brasil. É um tema polêmico, sensível, mas que precisa ser discutido com seriedade, empatia e responsabilidade. Porque enquanto o debate estiver travado no tabu, muitas continuarão morrendo em segredo. Não existe nenhum risco de morte, pode tomar até 28 pílulas, não existe nenhum caso de morte. Uma que essa pílula já tem até nas maternidades, né, para fazer contração com parto, eles aplicam também. Não tem nenhum risco, nenhum risco. O Brasil segue dividido e bem dividido quando o assunto é aborto. Mas, independente de opiniões pessoais ou religiosas, o que se vê na prática é que mulheres continuam buscando esse tipo de procedimento, mesmo sob o risco de prisão ou de morte. O caso exibido hoje expõe uma falha, a ausência de políticas públicas, mais informação para a população. É urgente pensar em soluções que levem em conta a dignidade humana, a proteção da vida, o acesso à saúde de forma segura, de forma legal. Você que assistiu essa reportagem, precisa de ajuda sobre o assunto? Procure médicos especialistas, médicos que possam conversar com você. Não compre esse tipo de medicamento na internet. É crime. E você viu, pode até matar.
Quase 535 mil pessoas já foram afetadas pelas cheias que atingem boa parte do Amazonas. 40 municípios já decretaram situação de emergência, enquanto outros 15 estão em estado de alerta. Tabatinga, na região do Alto Solimões, segue em atenção, segundo a Defesa Civil. De acordo com o boletim mais recente divulgado pelo governo estadual, a previsão para os próximos dias é de mais chuvas intensas nas regiões norte, centro e também no Baixo Amazonas. O alerta amarelo indica risco potencial de alagamentos. Os principais rios da região tiveram aumento no nível da água. Aqui em Manaus, o Rio Negro apresenta sinais de estabilidade, mas continua acima da média para o mês de julho. Até agora, o governo federal já reconheceu 33 decretos de emergência e autorizou o repasse de 17 milhões de reais para ajudar os municípios atingidos. Os recursos estão sendo usados em ações de assistência humanitária, como distribuição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, água potável e apoio logístico para as equipes que estão em campo. Além dos prejuízos para as famílias ribeirinhas, a cheia também comprometeu o funcionamento de escolas no interior. A Secretaria de Educação do Estado foi procurada para informar quantas unidades seguem com as aulas suspensas, mas até agora não obtivemos retorno. Enquanto isso, as equipes seguem monitorando a situação e prestando apoio às comunidades mais afetadas. O Giro Norte segue agora para o estado do Acre. O Tribunal de Justiça do Acre proibiu novas internações de pessoas com transtornos mentais em presídios e instituições psiquiátricas fechadas. A portaria segue uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e determina que estes pacientes sejam encaminhados para tratamento na rede pública de saúde. A ideia é garantir um atendimento humanizado e evitar que este grupo continue isolado ou abandonado no sistema penal. O De Olho no Norte agora segue para Brasília. Olá, você que nos acompanha. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de animais vertebrados vivos em teste para ingredientes ou produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A proposta, que agora segue para a sanção presidencial, quer acabar com uma prática que já é vista como um retrocesso científico e ético. Segundo o relator, o deputado Rui Carneiro, métodos substitutivos como modelos computacionais e bioimpressão 3D são mais confiáveis e éticos. O projeto atende tanto à defesa dos animais quanto à indústria séria, que poderá ter um selo de ética no trato com os animais. O texto permite exceções apenas em casos muito específicos, quando não existir alternativas seguras, e proíbe o uso de expressões como não testado em animais em produtos que usarem testes com animais para cumprir regulamentações não cosméticas. Deputados defenderam a proposta, destacando que os animais também sentem dor e merecem respeito. A lei ainda prevê que, em até 2 anos, as autoridades adotem medida para implementar e fiscalizar a nova regra. Esse é um passo importante para a bioética e para o avanço da ciência no Brasil, promovendo o fim dos testes em animais na indústria de cosméticos. Lucas Oliver, direto de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui no Norte Investigação, você lembra sempre, qualquer lugar do Brasil onde você estiver, você pode mandar sua denúncia para o nosso WhatsApp, prefixo 92992972401. Na próxima semana a gente volta com mais uma reportagem exclusiva. Nos acompanhe também no nosso site, norte.com.br, pelas redes sociais, pela Rádio Norte FM. Muito obrigado, até lá.